E o Rede Família Esporte de hoje, desta quinta-feira, começa justamente falando desse grande jogo ontem que mobilizou uma parte de São Paulo pela Copa do Brasil, começando nessa Copa do Brasil, Pacaembu na noite de ontem, a classificação valorizada pelo bom futebol aguerrido e esforçado da Luverdense. Vamos ver o que de melhor aconteceu de Corinthians 2, Luverdense 0. Durou 30 minutos a angústia no Pacaembu. Tempo para uma bola na trave, para o Luverdense assustar e para o atacante Guerreiro se perder na frente do goleiro. O Corinthians começou a se classificar quando o Pato sofreu uma falta na entrada da área. Ele mesmo cobrou e fez 1-0. O Corinthians precisava de mais um gol e ele veio ainda no primeiro tempo. Douglas cruzou da esquerda, Ibson deu um leve toque na bola e Fábio Santos completou. 2-0, resultado suficiente, não mais do que isso. No segundo tempo, a torcida só vibrou com os gols do Atlético Paranaense, que eliminaram o rival Palmeiras. Passar pelo Luverdense da terceira divisão, afinal, foi obrigação. O Corinthians fez prevalecer a hierarquia e espantou o que seria uma das maiores zebras da história do futebol brasileiro. A gente vê isso aí de acontecer direto, né? Então, graças a Deus, não foi com a gente. A gente sabia que tinha que vencer, o adversário bem fechado, o jogo complicado, mas eu acho que o primeiro tempo nosso foi muito bom, então já conseguimos o resultado. O técnico que um dia também chegou e que é técnico do Corinthians, ele tem elenco melhor, ele tem um salário melhor, ele tem melhores condições de trabalho, mas ele sabe também que só isso não vence. A classificação foi difícil, mas a torcida do Corinthians deixou o Pacaembu com a certeza de ser hoje a mais feliz do futebol paulista. Tá aí então o que de melhor aconteceu nesse jogo de ontem pela Copa do Brasil. É lógico que a Luverdense veio para São Paulo, daqui a pouco o Arthur Eugênio e também o Veloso aqui comentando esse jogo, mas a Luverdense veio para São Paulo para tentar algo que não era impossível para o time. E todos sabiam da força do Corinthians, sabiam das dificuldades que o Corinthians iria enfrentar num jogo como esse. Mas acabou tendo oportunidades ao extremo, perdendo muitos gols, fez 2 gols legítimos, afinal, né? Muita gente questionou o segundo gol, mas depois a gente vai ver melhor, estava perfeitas condições e acabou vencendo por 2-0 e passando de fase. Corinthians, podemos dizer, Arthur, boa noite, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte. Aliás, Arthur Eugênio, para quem não conhece, diretor-presidente do maior portal com conteúdo esportivo da América Latina, o portal Futebol Interior. Sempre foi parceiro da Rede Família. E agora, nesse retorno da Rede Família, o Arthur Eugênio está de volta conosco aqui, sendo nosso parceiro também. Boa noite, seja bem-vindo. Corinthians passou o susto ontem, podemos dizer isso? Boa noite, Guina, Veloso, uma satisfação muito grande. Eu acompanhei o jogo, cheguei cedo no Pacaembu, uma festa. Todo jogo do Corinthians é uma festa. O espetáculo que a torcida corintiana proporciona já vale o evento futebol. O Corinthians jogou para o gasto. O Veloso comentou a partida pela rádio ESPN Estadão, e é o que ele falou, o Corinthians jogou pelo gasto. O Luverdense teve chance, quando a partida estava 1-0, o Luverdense teve chance de empatar. Quando estava 2-0, o Luverdense teve chance de fazer um gol com o Misael, e o 2-1, o resultado era do Luverdense. Vocês estão vendo os melhores momentos desse jogo? O Corinthians soube explorar algumas fragilidades do Luverdense, mas o Luverdense caiu de pé. Jogou como um time que enfrentou de igual para igual o Corinthians. O Luverdense jogou contra o Corinthians 4 tempos. Levou gol só num tempo. Só levou ontem no primeiro tempo. Ganhou em Lucas do Rio Verde. Ganhou de 1-0 em Lucas do Rio Verde. E ontem levou 2 gols no primeiro tempo. Uma falha do goleiro Gabriel Leite, que vinha numa fase maravilhosa. Verdade. Times grandes falando do Gabriel Leite. Goleiro que jogou aqui na Barbarense. E ontem ele falhou no gol de falta. Na hora, no campo, parecia até que a bola tinha passado debaixo da barreira. Mas depois, vendo com calma, vê aí, a bola passou ao lado da barreira. O lateral direito, Raul Prata, estava posicionado, a bola passou do lado do Gabriel, do Raul Prata, e enganou o Gabriel, que foi para a bola e acabou
levando a chamada mão mole, mão né? mole, mão de alface. Mão de alface. Mão de alface. Gilson, que lembra muito bem Gilson, né? Gilson, mão de pilão, mão de alface. Goleiro hoje do Asa. É, né? o Asa, que continua sendo mão de alface, infelizmente. Bom goleiro, mas infelizmente. Agora, Arthur, Nós temos muito o que falar desse jogo. eu gostaria até de perguntar para você, antes de dar uma boa noite para o Veloso. Ontem você acompanhou em loco, Entramos com exclusividade Isso. na preleção do Luverdense, preleção do Júnior Luverdense. Rocha. Anote esse nome, hein? Primeiro time que está trabalhando, o Júnior Rocha, tem potencial para ser um treinador de destaque no cenário nacional. Foi jogador do próprio Luverdense, ele é gaúcho de São Leopoldo, tem potencial, tem apenas 32 anos. E ontem você acompanhando em loco, até entrando dentro do Rede Família Esportes, dando alguns enfoques sobre isso. O Luverdense cumpriu aquilo que o técnico proporcionou, né, nessa preleção? Foi aquilo mesmo? A sensação foi que dava para ter um algo mais? Essa que foi a sensação. Depois do jogo, a gente conversando com algumas pessoas do Luverdense, talvez se o Luverdense tivesse levado uma saraivada do Corinthians, a sensação seria diferente. Mas o 2-0 terminou a partida como poderia ter acontecido. Porque se o Luverdense faz um gol, a vaga era do Luverdense. Boa noite, Veloso. Seja bem-vindo nessa polêmica também, você que acompanhou comentando esse jogo do Corinthians ontem. E esse Corinthians, o que falar? Depois eu tenho uma polêmica para lançar para os dois, mas antes eu gostaria da sua opinião sobre esse jogo. Boa noite, Guina. Boa noite, Arthur. Na verdade, o Luverdense foi uma equipe bastante atrevida, né? O seu treinador, durante a semana, dizia que realmente ia enfrentar o Corinthians de igual para igual. O Luverdense veio jogar no Pacaembu, não se acovardou, né? Até surpreendeu o Corinthians, eu diria, viu, Guina? No início da partida, já partindo para cima do Corinthians, mesmo sem precisar, porque até então o 0-0 era um resultado confortável para o Luverdense, mas a equipe não se intimidou, não. Atacou, foi para cima do Corinthians e até surpreendeu. Mas acabou, eu acho que a partir do gol que o Pato fez na falta, na falha do goleiro, as coisas mudaram. Aí o Corinthians, que estava até um pouco nervoso, se tranquilizou, tomou conta do jogo, da partida, criou as melhores oportunidades. E o Luverdense ainda perdeu muito com a saída do Misael, né? É verdade. Com Realmente duas Misael, contusões, né? o E aliás, grande contusões destaque- no mesmo lugar, contusão de posterior e Mas coxa. isso também faz parte do emocional, né? Também. Um jogo importante como esse, decisivo, em São Paulo, contra o Corinthians. Então, acho que o desgaste emocional que leva a essas lesões também. Então, o Luverdense ainda perdeu o Tozinho também, a sua referência no ataque. E com isso perdeu muito a força ofensiva. Eu acho que 2-0 é um resultado que eles não passaram vergonha, né? Enfrentaram o Corinthians na Copa do Brasil, foram longe, né? Até as oitavas de final e fizeram uma grande partida no Pacaembu de igual para igual contra o Corinthians. O Corinthians, é claro, uma equipe muito mais gabaritada, apesar dos desfalques, né? Depois que fez o 2-0, administrou o jogo, não se expôs também, né? Porque o Luverdense ainda assim com um gol, né? Eliminaria o Corinthians e o Corinthians administrou o jogo até o final. Olha, esse lance, estava 0-0 a partida. O Guerreiro 0-0. teve a chance, o Braga veio correndo e tirou. Ele não viu a presença do jogador. E né? também Mas ninguém ele gritou, cortou né? pro lado Ninguém errado. gritou também, Ele cortou né? pro lado errado, Ninguém ninguém é gritou. destro, ele cortou pro lado esquerdo para dentro. E agora a falta, Direita, ele faz o gol. e a falta que originou o gol, se for ver com calma, não havia nem necessidade da falta desse jeito. Também acho. Tinha vários jogadores à frente. Não precisava ter sido feito a falta desse jeito. E o Alexandre Pato, para mim, uma negativa total. Nós vamos entrar nessa polêmica depois. Não vale quanto pesa, viu? Nós não vamos vale entrar quanto nessa. pesa. Aliás, é um jargão, não vale quanto pesa. Eu acho que ele seria um brilhante jogador hoje pro Joinville, pro louco. CRB. Olha o Arthur já polemizando a coisa aqui. Jogador hoje para titular do Corinthians, Alexandre Pato não dá, não. Você pode participar do programa Rede Família Esporte, como é de praxe de todos os dias, como nós estamos ao vivo para todo o Brasil, são 19h09. Você pode participar e fazer pergunta tanto ao Veloso quanto ao Arthur Eugênio. Basta ligar no 0 operadora 19 2113 5470. 2113 5470. Através do Facebook também, já estou aqui conectado com o Facebook, você pode mandar a sua mensagem, facebook.com/Rede Família Esporte. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Juarez de Sumaré. Guido, eu só queria saber pra você se o Corinthians com esse timezinho vai aguentar o Grêmio aí na outra rodada. Só isso mesmo, mano. Juarez aqui de Sumaré, eu assisto seu programa todos os dias. Um grande abraço, Juarez de Sumaré. Olha, eu acho o seguinte, o Corinthians, quando pega times que complicam, assim, ele costuma dar trabalho.
Agora, quando pega um time do mesmo nível, do mesmo naipe dele para jogar, caso de Grêmio, Internacional, São Paulo e outros times da mesma qualidade, o jogo flui melhor para o Corinthians. O Corinthians, historicamente, não se dá bem com clubes de menor qualidade técnica. Vocês se lembram muito bem, e eu não preciso citar, de clubes, até não gosto até de citarem nomes, né? Mas o Veloso já tá dando risada, não sei por que Dá-lhe, Tolima! o Tolima, eu não queria tocar nesse nome Tolima, mas tudo bem. Então o Corinthians já tem esse histórico de não se dar bem com esses clubes, chamados pequenos. Agora com o clube do tamanho do Grêmio, eu acho que o jogo do Corinthians vai fluir melhor. Valeu. Um grande abraço, Juarez. Obrigado pela participação. Tá aí então, Juarez e Sumaré, faça como ele. 2113-5470, canal aberto para você de todo o Brasil entrar em contato conosco e participar ao vivo aqui do Rede Família Esporte. Deixa eu lançar um desafio para os dois. Olha, o telefone já começou. Não para, não consigo nem lançar o desafio. Alô, boa noite. Alô. Boa noite. Com quem eu falo? Ademilson. Ademilson da onde? Campinas. Campinas, um grande abraço, meu amigo. Fica à vontade. Opa. Eu queria perguntar se o Santos tem elenco pro Veloso aí, pro nosso amigo Veloso aí, tem elenco para chegar no G4. Já vamos perguntar. Veloso, fica à vontade, responda o nosso amigo Ademilson de Campinas. O Santos tem time para chegar entre o G4 nesse Campeonato Brasileiro? Olha, eu estive até conversando com o Edu Dracena essa semana, né, que teve no programa lá do Baita Amigos com Neto, e eu acho que o Santos perdeu muito tempo esse ano. Demorou para definir a situação do Neymar, demorou para definir a situação do presidente, demorou para definir a situação do treinador e, por fim, o Zinho, né? Então, eu acho que o Santos tá atrasado com relação aos outros times. Tem jogos a menos ainda. Eu acho que o Santos pode brigar, mas eu não diria que o Santos é favorito para chegar entre os 4, não. Pelo tempo que perdeu para resolver seus problemas na competição. Então, o Santos, depois que chegou o Zinho, fez algumas contratações, né? A última foi o Renato, que está chegando, mas ainda está montando a equipe dentro da competição. E com isso o prejuízo é todo da equipe. Respondido, Ademilson? Tô ouvindo. Respondido para você? Tranquilo? Respondido. Então, Joia, muito obrigado pela participação, amigo. Boa noite, viu? Mas se o Santos Opa, boa noite. não ficar tchau, esperto, ele não vai brigar para ficar no G4, não. Ele vai brigar para sair do Z4. Precisa tomar cuidado. É verdade mesmo, nós já lançamos essa polêmica aqui. Deixa eu lançar essa perguntinha. Daqui a pouco o telefone vai tocar. Nós estamos vendo ultimamente que a maioria do foco dos comentaristas, daqueles chamados entendidos de futebol, batendo no Corinthians somente, que o Corinthians não está jogando nada, o Corinthians é a exposição da mídia, do Corinthians que dá resultado, a gente sabe muito bem disso. O foco no Corinthians não está sendo demasiado, e a pancada no Corinthians não está sendo demasiado, porque a gente vê o Grêmio não jogando um bom futebol. O Internacional com um time milionário também não jogando um bom futebol. O Santos com um bom time, lógico, com a garotada agora também não jogando. O São Paulo com o time que tem, com o elenco que tem, lá embaixo no Z4. Quer dizer, não é muita exposição e não estão querendo cobrar muito desse elenco do Corinthians? Não é que estão querendo cobrar. O Corinthians vai ser cobrado em qualquer circunstância, principalmente agora com a campanha que o Corinthians fez no ano passado. O Corinthians foi campeão de tudo. Então vai ser cobrado, mas você tem razão. Estão exagerando um pouquinho na cobrança. Ontem, depois do jogo, eu saí do Pacaembu, eu saí com 2 amigos que estavam ouvindo a Jovem Pan. Nossa Senhora, o que o Flávio Prado falou do Corinthians, meu Deus do céu. É muita coisa, eu também acho muita exposição. E acho que exagerou. Eu também acho exagerou. O Corinthians tem o melhor elenco do Brasil e há 7 jogos que não perde no Brasileiro. Então, a melhor defesa do campeonato. Se o Corinthians está mal, você imagina os São outros. Paulo, Santos, todo mundo quer. Mas eu sempre bato isso, e imagina os outros. Ontem ele ganhou de 2-0, que foi o que precisava. Fez o resultado. Ele precisava ganhar de 3. Ele não precisava ganhar de 2. Precisava dar show, já 5, 6. O problema do Corinthians é que, com o Tite, nós nunca vimos o Corinthians fazer aquela exibição de encher os olhos. De gala, né? É aquele time pragmático, que joga pelo resultado, joga pela vitória, é um futebol competitivo de resultado. Quando precisa, vai lá e resolve. Futebol de resultado. E essa é a tônica que está passando a dominar no futebol brasileiro. Eu também acho. Hoje os treinadores, cuja proposta inicial é defender, estão sobressaindo aos treinadores que são mais ousados. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com Flávio. Flávio da onde, Flávio? Campinas. Fica à vontade, faça a pergunta aos nossos comentaristas. Ô, Guilherme, eu só gostaria de saber por que as clubes de São Paulo, menos aqui de Campinas, aqui só fala bem do Corinthians, só fala do Corinthians. Por que não fala do Santos, Palmeiras, do São Paulo?
Vou deixar Porque não sei que... Ele venha para a nação São Paulina. Ô, Flávio, eu vou deixar então essa pergunta para que o Arthur Eugênio, que é na verdade, o expert nisso, trabalha numa mídia onde é a maior de todas, né? Com o maior conteúdo esportivo da América Latina. E o Arthur Eugênio, com competência, vai responder isso para você. Por que, Arthur? Porque o Corinthians tem mais torcida do que todos os outros times somados. A torcida do Corinthians é uma torcida participativa, que eu falei na abertura do programa. Só de você ir no Pacaembu e ver a torcida do Corinthians, não precisa nem ver o jogo. O Corinthians dá repercussão. Por isso que é Corinthians. Pois não, Flávio? Ô, Guina, onde o Corinthians construindo um estádio dele, lá deveria construir uma cadeia do lado já também. Ah, mas isso aí é tudo brincadeira do pessoal, né? Tá, a gente brinca tudo, a gente gosta de brincar tudo. Não é para os outros torcedores ficarem bravos com relação quando a mídia explora o Corinthians, é porque tá dando ibope, o pessoal tá ligando as televisões, isso faz parte, amigo. Então não tem como. O Veloso é palmeirense, sabe hoje ele está aqui, né, como comentarista e sabe como funciona. Mas hoje você vai falar de São Paulo também, tá difícil falar bem. Então. Você vai falar do Santos, o Santos está lá embaixo, contratando, tentando com a garotada, tá difícil. Você vai falar do Palmeiras, Série B, eliminado da Copa do Brasil, quer dizer, para falar bem da equipe, ela precisa dar resultado dentro de campo. E hoje, no futebol paulista, a única equipe que está salvando, brigando lá em cima é o Corinthians. Então não tem como. Não, mas o Corinthians falando bem ou falando mal sempre vai dar repercussão. E vai dar ibope, né? Vai vender. E responde pelo maior PIB do futebol brasileiro. O grande PIB do futebol brasileiro é o Corinthians. Flávio, obrigado pela participação, amigo. Boa noite, Guilherme. Obrigado. Obrigado. Continue nos assistindo, por gentileza. Deixa eu mostrar gols, né? Os jogos de volta pela Copa do Brasil mexeram com milhares de corações apaixonados por futebol, com exceção dos corintianos, né? Os outros paulistas, Palmeiras e Santos, ficaram pelo caminho. O Fluminense, favorito diante do Goiás, também se deu mal na competição. Vamos aos gols. Os dois têm que ir, viu? Os dois têm que ir. Desculpa aí, moçada, é que... Tá sem gelado, hein, gente? Tá sem áudio ou eu não tenho áudio daqui? Nossa. Hã? Tá? Só baixa. Acontecem, né? Mas deu para ver alguns gols, né, da Copa do Brasil. E a gente conversava aqui com o Veloso enquanto passava as imagens. Os gols que o Santos levou, não, Guina? Que coisa, né? O segundo gol foi justamente isso. O gol que eliminou o Santos, né? Até ali, para os pênaltis da partida, tinha 3 jogadores do Santos contra 5, 6 do Grêmio. Então, realmente, um absurdo. Parecia que estava jogando um rachão ali. Eu acho que o time do Santos, a gente estava falando isso. Essa eliminação na Copa do Brasil vai custar caro. Vai ter reflexo do Campeonato Brasileiro, não tenha dúvida que vai. Eu acho que o Santos já vinha apostando nessa Copa do Brasil para ver se conseguia dar uma engrenada. E agora com essa eliminação o foco volta a ser o Campeonato Brasileiro. Só que lá embaixo vai ficar difícil, porque ao exemplo do São Paulo está brigando para não sair. Não tem mais ansiedade para ser campeão. Eu acho que São Paulo e Santos não brigam mais para ser campeão. Brigam para fugir do fantasma do rebaixamento e para brigar ali pela Sul-Americana. E nem Libertadores, né? Nem Libertadores. Não, eu também acho, para ficar entre os 4. Rodada menos ainda, se ganhar, né? Agora se ganhar. Uma arrancada, acho que ainda tem chance. Por isso que eu respondi dessa maneira para o nosso espectador aí. Mas eu acho que o Santos ainda pode... Ainda dá. Eu acho que a grande decepção, assim, nessa rodada, foi o Cruzeiro, né? O Cruzeiro... Então, rapaz. Também acho. Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, não era para ter perdido a chance do jeito que perdeu. Não esperava a eliminação do Cruzeiro, se bem que custou caro aquela bobagem que fez o Dedé no É verdade, Mineirão, e né? foi mesmo. E foi realmente ali que eliminou o Cruzeiro. Eu esperava mais do Cruzeiro nessa competição. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Com quem eu falo? Manuel. Manuel, fala da onde, Manuel?
Florianópolis. Florianópolis, Santa Catarina. Um grande abraço ao povo de Florianópolis, cidade que eu adoro bastante. Pois não, fique à vontade de fazer a pergunta aos nossos comentaristas. Eu queria fazer a pergunta para o senhor mesmo. Pois não. Pelo seguinte, eu queria que divulgasse um pouquinho mais futebol de base, por exemplo, segunda divisão, que está pouco divulgado aqui do estado de Santa Catarina, de outros estados. E eu sou torcedor de um time onde joga o amigo do Veloso, o Sérgio, Taboão da Serra Futebol Clube. Perfeito, está registrado o seu apelo. É lógico que para a gente fazer matérias como esta, nós dependemos de conteúdo, né? E é muito difícil você ter conteúdos de clubes que disputam hoje séries um pouco mais abaixo, né? Mas vamos cumprimentar o seu Manuel. Claro que é importante isso, né? Em primeiro lugar, que o futebol de Santa Catarina evoluiu muito. Está muito em alta, Verdade. com o Avaí, com o Figueirense, com o Criciúma, com o Joinville. E o Chapecoense, que essa grande novidade, subiu o ano passado da C para B e esse ano vai subir da B para A. Também concordo. Organizadinho, arrumadinho. E ele falou da segunda divisão de Santa Catarina, que eu estou acompanhando, e a novidade é o Marcílio Dias. Dirigido pelo Paulo Foiani, que foi volante do Guarani, de alguns outros times do futebol brasileiro. E a segunda divisão de Santa Catarina também está organizada. Está organizada. Aliás, o futebol em si de Santa Catarina... Está bem organizado. Serve de modelo para os outros estados que querem dar aquele up, né, no seu estado, se espelhem no futebol de Santa Catarina. Pois não, Veloso? E ele falou do Sérgio, né? Que está jogando no isso. Tabuão. Eu acho que o Sérgio deve jogar até uns 50 anos, viu, Guilherme? Que isso, não para mais jogar É verdade, rapaz. Como gosta da bolinha, né? O Sérgio não quer ficar em casa, não, viu? É verdade. Manuel, obrigado pela participação e está registrado o seu apelo aqui. Assim que nós tivermos mais informações dos clubes aí da segunda divisão de Santa Catarina, nós voltaremos a falar justamente com relação a isso. Obrigado, boa noite. Obrigado também. Obrigado. 0 operadora 19-213-5470. O canal ao vivo para você entrar em contato conosco e fazer pergunta para os nossos comentaristas. Vimos outros gols também. Grêmio, atual, agora que vai ser o próximo adversário do Corinthians. Eu acho que de todos esses, o Grêmio teve um pouco mais de dificuldade para vencer o jogo. Foi meio na raça, no apoio do seu torcedor em casa. O Grêmio, acho que, não sei se o futebol dele seria para avançar de próxima fase. Mas o Grêmio, Guina, vem numa reação no Campeonato Brasileiro. Mas é aquele estilo muito marcação, né, Veloso? Muito forte. E o Renato mudou o esquema do time, né? Sem Zé Roberto, ele optou por 3 zagueiros, 3 volantes, e foi muito contestado lá no Sul. Mas a equipe vem rendendo e conseguiu 3 vitórias fora de casa já. E também eliminou o Santos agora. Então o Grêmio contra o Corinthians vai ser um belo confronto. É que o Corinthians, como eu disse aqui, na minha opinião, tem o melhor elenco e é favorito. Mas é um grande desafio para o Corinthians essa próxima fase da Copa do Brasil. Arthur, Internacional. E esse Internacional? Eu acho que a grande surpresa dessa Copa do Brasil vai ser no jogo Internacional e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, depois que o Wagner Mancini assumiu, deu uma cara nova ao time, cresceu no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, ontem ele atropelou o Palmeiras e eu acho que ele vai atropelar também o Internacional. O Internacional oscila muito, está oscilando muito. Né? O Dunga não consegue dar um padrão de jogo para essa equipe. Futebol é alegria, parece que o Dunga faz tudo com má vontade, com cara de ranzinho. E outra, e tá numa marra, danada. Futebol é alegria, tem que ser uma coisa mais solta. Também acho, concordo contigo, também acho. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Israel. Da onde você fala, Israel? Campinas. Campinas, grande abraço ao pessoal de Campinas. Fique à vontade para fazer a pergunta aos nossos comentaristas. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você, Guina. Fique à vontade, Israel. Ganhando tudo como o Corinthians está ganhando aí, você acha que quanto tempo nós vamos ultrapassar a torcida do Flamengo? Olha, eu tenho uma visão particular. Eu acho que a torcida do Grêmio, do Flamengo, nós já passamos. É lógico que tem aquele bairrismo entre os cariocas e os paulistas, mas eu acho que em termos de torcida, porque o Flamengo, a torcida agregada, se você for comparar, que eles pegam a pesquisa da torcida, principalmente do Norte e Nordeste, onde o torcedor, ele tem 2 times. Então, primeiro ele vai falar quem? Ele não vai falar o time da cidade, ele vai falar o Flamengo. O torcedor corintiano é o torcedor que torce para o Corinthians e mais ninguém. Então eu acho que em termos de torcida fanática por um time só, o Corinthians já passou a essa torcida do Flamengo. Tem um amigo meu que definiu muito bem isso. A torcida do Corinthians no mínimo, o dobro da do Flamengo. O Flamengo tem uma torcida
terceirizada. Você vai perfeito. em João Pessoa e pergunta pro rapaz lá, pra quem você torce? Torce pro Flamengo, mas nunca viu, não sabe nem quem joga no Flamengo. O boné do Flamengo. É verdade, É só ver o que o Corinthians arrecada de produto que ele coloca no mercado e o que o Flamengo consegue arrecadar. Mas eu acho que isso também é um problema de marketing do Flamengo, que é muito mal explorada a marca. Muito mal explorado, também acho que o torcedor, o número que o Flamengo tem, porque eles comercializam, o que eles exploram a marca é irrisório. Né? É só acomodado, né? Eles ficam na teta do governo, uma hora é Petrobras, outra hora é Caixa Econômica Federal, e se acomodam com isso e não fazem nenhuma ação para aumentar esse faturamento. Respondido, Israel? Respondido. Obrigado pela um participação, amigo. Um abraço a você, boa noite, viu? Facebook, boa noite, obrigado. Facebook.com/Rede Família Esporte. Deixa eu atualizar aqui, que eu tô só sentindo minha mão tremendo aquele tanto no Facebook. Deixa eu mandar um grande abraço pro Leandro Novaes, o Gilberto Rodrigues, o Eduardo Samuel, a Maiara Rodrigues, o Rick Luiz, o João Adilson Noia, o Josimar de Lima, o Alexandre Rodrigues, o Arthur Jonathan, Tiago Cavalim, Irvine Matheus, Lucas Gabriel, a Daniela Roberta, o Irving Rodrigues, Rodney Silva, Matheus Lima, John Ramírez, Maurício Santos, Wellington Maia, Fran Silva, tem mais aqui, Juliano César, Helder Bezerra, Hernaldo Silva, Juliano Nascimento, Deimison Ferreira, Tiago Souza, Cristiano César Vieira, Lucas Augusto, Edson Soares, Paulo Henrioc, Vivaldo Almeida, Maurício Sena, Marta Matos. É só uma pequena parte daqueles que já mandaram e-mail. Podemos continuar com o programa? Podemos continuar. Brincadeira. Brincadeira, vou falar pra você. Vamos então aos jogos de volta da Copa do Brasil. Mexeram com milhares de corações apaixonados por todo o futebol, com exceção do Corinthians. Os outros paulistas. Agora sim, vamos ver então os gols. Com som, né? Agora com som, com áudio bonitinho, para ver os gols que mexeram ontem com mais uma rodada, jogos de volta da Copa do Brasil 2003. Põe na tela. Em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil, por 3-0. Ederson foi o destaque da partida com 2 gols. O Goiás precisava vencer por 2 gols de diferença e foi exatamente o que fez. Derrotou o Fluminense com gols de Renan Oliveira e William Matheus. O Grêmio se classificou com vitória por 2-0 contra o Santos em Porto Alegre. Gols de Souza e Werley. O time gaúcho será o adversário do Corinthians na próxima fase. Depois da vitória por 4-2 na primeira partida, o Botafogo empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro no Independência e está nas quartas de final. Dória fez o último gol da partida. O próximo adversário do Botafogo será o Flamengo, que ontem no Maracanã derrotou o Cruzeiro com gol de Elias. Tá aí então os gols agora com áudio pra gente poder visualizar certinho. Agora um Botafogo e Flamengo. Confronto maravilhoso esse. Maravilhoso. E outra coisa, essa mudança que a Copa do Brasil mudou esse ano, né? Mudou. E aliás, foi benéfica pra você essa mudança. Eu achei que foi charmosa demais, muito né? Gostosa. Eu também achei. Ficou muito gostosa. Eu gostei. E pra você, Veloso? Eu gostei também. Eu acho que dessa forma, com os grandes clubes participando, depois da Libertadores, eu acho que é um campeonato muito mais competitivo e o torcedor vai acompanhar muito mais também. E valoriza até os clubes que estão chegando, como o Luverdense, que teve a chance de jogar enfrentar com o Corinthians, né? Salgueiro, né? O Salgueiro, que hoje promete surpreender o Inter, hein? Será? Não tem jeito. Não tem, eu também acho que não tem jeito. O Eduardo Samuel mandou... Mas só pra você saber, olha como o Inter tá preocupado com o jogo. O Inter tá no Ceará, que o Salgueiro fica na divisa entre Pernambuco e Ceará. Desde domingo o Inter já foi pro Ceará, ficou um período em Juazeiro do Norte, usou toda a estrutura do Icasa para os treinamentos e foi ontem para Salgueiro. Está preocupado com o jogo. É verdade. Deixa eu colocar uma mensagem que eu recebi aqui do Eduardo Samuel. Fala o seguinte: Guina, estou de luto. Não deu pro meu Verdão ontem. E o que acontece com esse time? Saudades da era Parmalat. Abraço a todos. Só você pode responder isso aí, Veloso. O Palmeiras realmente ontem
perdeu para uma equipe que jogou melhor, mas cometeu muitas falhas também, né, Guina? Você vê o primeiro gol, um gol de lateral, que a bola quicou 2 vezes dentro da área. O segundo gol, o Praz tentou espalmar a bola para o lado, mas acabou errando, a bola foi para dentro da área. O terceiro gol, o Henrique também tomou a meia-lua, o Wilson não conseguiu fazer a cobertura. Então errou demais o Palmeiras, né? E eu acho que o outro problema também que a gente tem que falar mais uma vez pro torcedor... do Atlético Paranaense e Palmeiras, né? É que o Valdívia, todo jogo decisivo que o Palmeiras precisa, ele não está em campo. Tá numa tiriça danada, Foi assim não? na Libertadores, foi assim na Copa do Brasil, foi assim no Campeonato Paulista. Então eu acho realmente que a diretoria tem que rever, porque o Valdívia é um jogador caro e que o Palmeiras precisa dele, até pelo investimento e pela importância que ele tem de estar dentro de campo. E quando o Palmeiras mais precisa, ele nunca está. Sempre no DM, sempre com problema, com dor. Então, realmente é um jogador que não... O custo-benefício dele é muito ruim. Eu acho que o custo-benefício do Valdívia é o mais caro do futebol mundial. Mundial. Acho que não tem nenhum jogador e recebe que custa tanto e rende tão pouco como o Valdívia. E eu acho que... Desculpa, Arthur, te interromper, mas eu acho que ele só está jogando agora, e não é pelo Palmeiras, não. É porque ele está de olho na Copa do Mundo da seleção chilena. Então o compromisso dele é mais com a seleção do que com o próprio Palmeiras. Esse que é outro problema, que a torcida tem que cobrar isso, né? Falta um pouco de respeito do Valdívia com a entidade Palmeiras e com os torcedores em si. Né? Eu não sei até que ponto o Veloso teria liberdade para conversar sobre esse assunto. O goleiro do Palmeiras, que veio com um certo nome, Fernando Praz, que eu conheço desde o tempo de São Bento de Sorocaba. O Fernando Praz eu não vejo como um goleiro de nível do que o Palmeiras já teve, de Veloso, de Marcos, de Leão, de Benítez, que teve um momento maravilhoso no Palmeiras. E a torcida parece que já não está mais confiando no Fernando. Eu queria uma opinião do Veloso, que eu acho que não tem ninguém melhor do que o Veloso para falar sobre esse assunto. Eu acho que o Fernando foi uma contratação emergencial, né? O Bruno vinha muito mal. O Bruno, para disputar realmente a Libertadores, comprometeu, porque entrou no lugar do Praz machucado. Foi uma contratação emergencial. E eu acho que dos goleiros que nós temos hoje, ele até que está num nível bom, vem jogando bem. Como eu disse, falhou no segundo gol da partida, mas é um goleiro que vem, pelo menos dando uma segurança e mantendo uma regularidade. No Campeonato Brasileiro, tá certo que é a Série B, mas o Palmeiras vem bem e ele vem muito bem também. Mas, no momento aí de decisão, né, principalmente o segundo gol, comprometeu, falhou. Alô, boa noite. Alô? Não tem gente na linha? Caiu a linha? Caiu. Vamos então à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com mais Rede Família Esporte para você.